Já observou que numa família cada um tem suas peculiaridades? Na natureza também é assim. Cada animal tem suas características próprias e seus hábitos. No capítulo 7 de Daniel, Deus mostrou ao profeta em sonho 4 animais grandes, diferentes um dos outros e com aparências bem diferentes das que estamos acostumados a ver. Ele subiu no grande mar, o qual era agitado pelos 4 ventos do céu. Vamos observar suas peculiaridades e descobrir o significado destes animais proféticos. Fique atento, abre seu coração e sua mente para entender o significado dessa profecia e que em parte da história deste mundo ela se encontra. Bom estudo para você! Hoje chegamos a Daniel capítulo 7. A partir de agora, vamos entrar na parte profética de Daniel. E o primeiro tema que nós vamos estudar nesse capítulo 7, nós temos uma impressionante imagem. Nós temos uma imagem de 4 animais estranhos. Porque esses animais, eles têm alguma aparência na classe zoológica, mas eles fogem da zoologia, porque eles combinam certos elementos. E um deles não foi classificado na zoologia. O que quer dizer esses animais proféticos do capítulo 7 de Daniel? Então, na nossa 8ª semana de estudos, vamos aprender sobre Daniel capítulo 7. Aqui no capítulo 7, nós vamos estudar a segunda visão. E logo no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. A primeira coisa que você deve perceber é que nós voltamos no tempo. Nós voltamos para o primeiro ano de Belsazar. Isso quer dizer de que as visões do capítulo 7, se nós colocarmos no livro de Daniel, elas aconteceram depois da loucura de Nabucodonosor e antes da queda de Babilônia, que foi o capítulo 5, certo? Então esse sonho que Daniel teve, ele aconteceu ainda quando Babilônia dominava e ainda quando Belsazar reinava. Agora, alguns críticos dizem assim: vocês estão vendo? A Bíblia está dizendo que Belsazar foi o último rei da Babilônia, mas as descobertas arqueológicas ensinam que o último rei de Babilônia não foi Belsazar, foi Nabonido. De fato, as descobertas arqueológicas trazem o nome de Nabonido. O que nós temos que entender é que Belsazar era filho de Nabonido. E houve um período de tempo que Nabonido saiu de Babilônia e foi para Tema, na Arábia. E para lá Nabonido foi e passou um bom período. Enquanto ele estava lá, na corregência do trono de Babilônia, esteve Belsazar, seu filho. É nesse momento que acontece a visão do capítulo 7. Então, se você quiser colocar os capítulos de Daniel numa sequência cronológica, o capítulo 7 tem que vir antes do capítulo 5, que trata da queda de Babilônia. Então nós estamos ainda no período de Babilônia. E agora Daniel tem uma segunda visão. E o que ele viu nessa segunda visão? A partir do capítulo 7, verso 2, nós temos o relato. Olha o que diz a palavra de Deus.
Em Daniel, capítulo 7, verso 2, diz assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel continua a descrição. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada uma mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha asas nas costas, ou tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. 4 animais extraordinários. E interessante que quando Daniel começa a ter a visão, ele disse: os ventos do céu agitavam o grande mar. O que é vento em profecia? E aqui um ponto interessante, você que nos acompanha em casa, ao estudarmos as profecias de Daniel e Apocalipse, nós temos que entender de que as profecias, elas estão mescladas com simbolismo. O primeiro simbolismo que aparece aqui são ventos. E quando aparece vento na profecia, qual é o significado? Os ventos indicam movimentos diplomáticos, bélicos, políticos que movem a história da humanidade. Eu vou ler um texto com vocês que nos ajuda a entender isto. Olha o que Deus escreveu através do profeta Jeremias, no capítulo 49, verso 36. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos esses ventos. E não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Você percebe que Deus está usando uma linguagem para dizer de que a ação dele vai espalhar o reino de Elão, e a ação divina é comparada ao vento. Eu trarei os ventos sobre Elão, ou seja, Deus iria agir. Então, o vento na profecia indica a ação divina para com os reinos dos homens, ações políticas, ações bélicas que o próprio Deus levanta para a consecução dos seus propósitos. Agora, nessa primeira visão, foi dito de que os ventos do céu agitavam o grande mar. O que representa mar em profecia? Vamos olhar um verso do profeta Isaías para entendermos o simbolismo. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Você percebe que Isaías 17:12 está mesclando a expressão, comparando os povos com os mares? Se você for para Apocalipse capítulo 17 também, lá fala das águas onde a meretriz está assentada. Você olha comigo esse verso rapidamente, deixa marcado Daniel aí e vai para Apocalipse capítulo 17. Você que nos acompanha em casa, deixe marcado Daniel capítulo 7 e vá para Apocalipse capítulo 17, porque os livros de Daniel e Apocalipse, eles se interrelacionam. Você vai aprender isso aqui. Olha o capítulo 17, verso 15.
Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, multidões, nações. Você entendeu então que mar na profecia significa povos? Então, quando a profecia fala de mar, ela fala de um local densamente povoado. Quando a profecia falar de terra, ela fala de um local deserto, com escassez de pessoas. Pois bem, a ação divina agitou as nações, e no agito dos impérios surgiram 4 animais. Quem são esses 4 animais? Volta para Daniel. Se você fizer uma comparação de Daniel capítulo 7 com Daniel capítulo 2, você vai perceber de que esses 4 animais de Daniel 7, eles têm uma equivalência com os 4 metais da estátua do capítulo 2. No capítulo 2, a estátua possuía uma cabeça de ouro, e esta cabeça de ouro era símbolo de Babilônia. Agora, no capítulo 7, Babilônia é representada por um leão alado. No capítulo 2, a prata dos peitos da estátua representava a Medopérsia. E no capítulo 7, aparece um urso com 3 costelas na boca. No capítulo 2, o bronze do quadril da estátua representava a Grécia. No capítulo 7, a Grécia será representada por um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. No capítulo 2, os pés da estátua eram de ferro. No capítulo 7, Roma, que representavam as pernas, é representada por um animal terrível e espantoso. E Daniel não soube classificá-lo na zoologia. Ele não disse ter a aparência de leopardo, nem de urso, nem de leão. Ele simplesmente disse, era um animal terrível e espantoso. E esse animal terrível e espantoso tinha 10 chifres. Vamos então para a Babilônia. O leão representa a Babilônia, que dominou o mundo do ano 605 ao ano 539. Lembram que a Medopérsia venceu a Babilônia no dia 13 de outubro, ou na noite de 13 de outubro de 539? Pois bem, as asas que foram arrancadas desse leão e ele posto em pé com mente de homem, o que isso traz à sua memória em Babilônia? O rei Nabucodonosor, que se tornou como um animal por 7 anos, as asas foram arrancadas. A glória de Babilônia foi tirada, mas depois ele foi colocado novamente sobre os 2 pés, com mente de homem novamente. É claro que o capítulo 7 de Daniel está fazendo uma alusão ao incidente de Nabucodonosor, que por 7 anos ele pastou como animal, mas depois o trono foi entregue para ele novamente. Os achados arqueológicos indicam de que Babilônia o leão era um símbolo de Babilônia. E por todas as partes de Babilônia haviam leões pintados ou em ladrilhos, falando da grandeza do seu império. O leão alado é muito bem um símbolo de Babilônia. E Babilônia dominou o mundo até o ano 539. Nabucodonosor esteve fora do poder por 7 anos, mas ele voltou ao trono. E aqui está o capítulo 7 dizendo, ele será posto novamente sob 2 pés e será devolvida a mente de homem. Pois bem, nessa sequência histórica, o urso representa a Medopérsia, que venceu a Babilônia em 539 e dominou o mundo até 331. Agora, esse urso, diz a profecia, ele levanta-se de um lado. Você se lembra que eu pedi você para guardar em mente que quando a Medopérsia começou a governar o mundo, quem é que se assentou no trono? Dario. Mas depois que Dario governa, quem é que vem governar? Ciro.
Ou seja, se o urso é um símbolo da Medopérsia, ele levanta-se depois de um outro lado. Por quê? Porque o grande nome da Medopérsia não foi Dario, mas foi Ciro. Quem começou no governo foi Dario, mas finalmente quem se levantou como grande nome foi Ciro. Até porque a profecia de Jeremias ou de Isaías 45:1 apontava até o nome dele. É por isso que esse urso se levanta de um lado. No reinado de Ciro, houve mais abrangência, mais poder, mais sucesso. Foi mais notado do que no reinado de Dario. Agora, esse urso, ele traz na sua boca 3 costelas. O que será que representam essas costelas? Vamos recorrer à história para entendermos isso? Heródoto, que é um historiador secular, conhecido como o pai da história, que viveu no 5º século antes de Cristo, ele está falando de uma aliança que foi feita entre a Lídia, do qual Creso era o líder, da Babilônia, no qual Labineto era o líder, e o Egito, do qual Amásis era o faraó. Ele está falando de 3 poderes que se uniram para atacar a Medopérsia. E o que aconteceu? A Medopérsia venceu em 547 a Lídia, em 539 derrotou Babilônia, que nós já estudamos aqui no capítulo 5, e em 526 derrotou o Egito. Então as 3 costelas na boca do urso, segundo Heródoto, ele não diz, ele não está falando da profecia, mas ele está falando de uma união política entre esses 3 poderes para enfrentar Ciro, enfrentar Dario, o Império Medo-Persa. Então, analisando a história, nós concluímos de que as 3 costelas na boca do urso representam as 3 principais conquistas da Medopérsia. Justamente a Lídia, a Babilônia e o Egito. Mas a profecia não para por aí. Agora aparece um terceiro animal. Quem representa esse animal? As profecias de Daniel nos enchem de otimismo e esperança, porque a despeito do levantar e quedar dos impérios mundiais, elas apontam para um tempo quando os santos receberão o reino e Deus estabelecerá para sempre o seu reino eterno. Você deseja ser cidadão nesse reino? Todo problema que há, meu Deus resolve. Toda montanha que há, meu Deus remove. Quando a tormenta chegar, Ele acalma. Todos os pesares que há, leva da alma. Se os fardos do mundo levou sobre seus ombros, sei, meu amigo, que vai te carregar.